Você está bom? Ó, vamos falar um pouquinho sobre diquinhas de carreira. Então, bora dar uma olhada nas diquinhas. Parei 3 para hoje, que tampado em subtop, então a gente vai dar uma olhada nisso. E bora, quadro branco, que a gente vai começar a explicar essas dicas de carreira. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos a The Digital Bricklayer. Bora pro vídeo, pô. Seguinte, meus queridos e minhas queridas. Pô, primeira dica que eu vou dar para vocês aqui hoje, ó. Seja curioso ou curiosa com a área que vocês estão trabalhando. Quero dizer com isso, pessoal. Estuda muito o que vocês estão fazendo. Conhecimento ninguém tira de vocês. Só que a falta de conhecimento pode levar vocês a situações chatas. Bom, eu tô falando para vocês estudarem tudo que vocês verem na frente, até porque nosso dia tem 24 horas e nem sempre todo mundo tem as mesmas 24 horas. Esse é outro tópico que eu vou lá para falar lá para frente. Organiza os estudos, por exemplo, a empresa que eu trabalho está mexendo com a tecnologia XYZ. A minha responsabilidade é trabalhar com XY. Estude as duas primeiro para você focar em fazer o seu trabalho. Depois disso, estude Z para que você possa ter um a mais perante a empresa. Outra coisa, estude também o que o mercado está querendo, precisando. Vocês não devem focar a carreira de vocês somente naquilo que a empresa utiliza, porque nem sempre o que a empresa utiliza vai ser a mesma coisa que a outra empresa ali, a Batatinha 1, 2, 3 também usa. Então vocês têm, como profissionais, vocês têm que se manter atualizados perante o que o mercado também está querendo. De novo, com muita parcimônia. Vocês não precisam sair estudando toda a tecnologia que sair toda semana no mercado, ou todo o conhecimento novo daquela área que você trabalha. As coisas têm que ser feitas com parcimônia. De novo, na parte de estudos aqui, você não precisa gastar rio de dinheiro para estudar as coisas. YouTube hoje se torna um dos maiores canais para educação do mundo. Tem muita coisa boa no YouTube, tem muito PDF gratuito, tem muito curso gratuito que várias empresas estão oferecendo para estudo. Vocês não precisam pagar 3 pau num curso, 3 mil reais, para falar que vocês são bons. Tem muito material gratuito, vocês vão aprender da mesma forma. Que a gente entra no outro detalhe. Assim como tem muito material gratuito, tem muito material bom que é pago, assim como tem muito material que é horrível, que é pago, não vai te ensinar nada. Como é que eu, Vitor Hugo, costumo filtrar isso aqui? Certificações são um negócio que pra mim hoje tá fazendo sentido, no passado pra mim não fazia, hoje tá fazendo diferença, ok? Então aqui dentro das certificações que eu tô percorrendo na minha área, que é tecnologia, AWS, que é uma certificação de mercado, tá bom? Talvez eu irei fazer a de Java, não sei, porque a de Java é chata pra caramba, com um monte de coisa que eu não uso. Então, de novo, nosso tempo não é infinito, talvez a de Java não faça sentido pra mim. Então, são coisas que vocês precisam analisar perante a carreira de vocês. Cursos pagos que eu costumo utilizar. Eu uso muito a Alura. Eu costumo utilizar, não com muita frequência, mas alguns cursos na Udemy. E o que eu costumo utilizar de filtro na Udemy? Eu troco muita ideia com os meus amigos, mas é muita ideia sobre isso aqui, ó. Quais cursos que eles compraram que fez valer o dinheiro deles, quais cursos que eles pagaram que não fez valer o dinheiro deles, quais cursos que foram medianos para alguma demanda que eles precisavam. Então, isso, para mim, é uma habilidade que vocês precisam ter, que é a habilidade de estudar. Outra coisa que para mim é imprescindível, principalmente na carreira de programador. Gente, olha por baixo das coisas, como é que funciona. Levanta o capô e entende o motor. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem muita gente que vai lá, aprende um framework que é uma abstração de um conteúdo, certo? E ele entendeu a abstração do conteúdo. Ele não entende o que é o conteúdo de fato. Então, é esse ponto que eu estou falando de olhe por baixo do capô. Entenda como o motor funciona, que injeta combustível, que pega fogo e o carro sai andando, porque isso é diferencial de carreira. Tem coisa que o framework vai ajudar na velocidade para fazer certas coisas, só que tem uns probleminha, uns rabos de foguete que a gente pega no meio do caminho, que se a gente não entender como é que o motorzão tá funcionando, o que é o motor, o que compõe o motor e o que ele faz de fato, a gente não consegue resolver. E isso aqui é uma síndrome que eu tô vendo muito, mas é muito no mercado. A galera aprende framework X ou framework Y e acha que tá bom. Não entende qual que é a tecnologia por trás. Não entende qual foi a abstração que foi feita para aquilo funcionar. Por que aquilo existe, de fato. Não entende os conceitos básicos de computação. Então, o que eu tô falando é, sejam curiosos e olhem por baixo do capô e entendam de fato como é que esse motor funciona. Por que esse motor foi feito, como ele foi feito. Isso é diferencial de carreira. Quando as buchas e os problemas do dia a dia estouram, é aqui que a gente separa a criança dos adultos. Porque tem muito profissional no mercado que quando começa a descer um pouquinho o nível, não é, tô falando
muito não, tá? Descer um pouquinho o nível de rede, descer um pouquinho o nível de banco de dados, descer um pouquinho de conceito de HTTP, já começa a espanar no mercado, começa a patinar e fazer probleminha, que não sabe resolver, não entende aqueles conceitos. Então olhem por baixo do capô, porque para nossa profissão isso é extremamente necessário. A parte do seja curioso aqui, vou dar um exemplo para vocês. Eu vivo conectando esse serviço da AWS. Beleza, eu fui lá, gerei um AWS Key, coloquei no meu PC, coloquei dentro do código fonte, subi isso pro GitHub. Imediatamente, entenda-se imediatamente, demorou uns 5 minutos, a AWS bloqueou as credenciais da AWS que estavam no meu código, como credenciais vazadas. Para mim, era um fluxo normal. Para mim, tava tudo certo aquilo. Até que eu fui olhar, por que a AWS bloqueou? Então eu fui curioso, eu fui olhar por baixo do capô, por que a AWS considerou isso como um vazamento de dados? E realmente é um vazamento de dados. Se alguém que conseguir pegar o meu repositório que está público, acessar o meu repositório no GitHub e pegar as minhas credenciais, ele conseguiria acessar meus serviços. Então a AWS não quis nem saber, por questões de segurança, ela passou o facão nas credenciais e bloqueou tudo. Então é nesse ponto que eu tô falando para vocês que sejam curiosos. Olhe debaixo do capô. O que eu tive que fazer? Eu tive que configurar o meu serviço para funcionar de uma maneira que ele usa um negocinho da AWS que chama Credentials Chain Provider. Traduzindo, é uma sequenciazinha de passos que quando você coloca a lib da AWS em Java, ela vai fazer para tentar achar as suas configurações da AWS. Ela olha a AWS Key, ela olha um JSON no diretório home que está sendo executado da aplicação, ela olha para uma série de fatores, que é a maneira mais segura e eficiente de se fazer essa conexão. Então percebam, de uma chave AWS, o tanto de coisa que eu tive que buscar, tanto de coisa que eu tive que olhar por baixo do capô. É nesse ponto que eu tô falando. Sejam curiosos, porque isso é diferencial na nossa área, tá bom? Bom, vamos aqui para a parte de comunicação. Gente, de verdade, muita gente foi ensinada aqui como que programador, programadora, desenvolvedor, desenvolvedora, são as pessoas que ficam no canto sem conversar. E de fato isso aconteceu por muito tempo. Só que hoje, isso aqui passou de ser diferencial para os programadores que conseguiam explicar as coisas para ser necessário. Isso aqui não é diferencial mais, isso aqui já virou habilidade básica para fazer o serviço. Então, comunicação. Aqui a gente entra em alguns tópicos. Vamos entrar primeiro em negociação. Negociação é um tópico muito complicado de se entender, de se ficar bom, mas um desenvolvedor, uma desenvolvedora negocia o tempo todo. Negocia prazo, negocia qual demanda é mais eficiente, negocia como desenhar aquela solução, negocia quais tecnologias utilizar. Isso tudo é habilidade de comunicação levada à parte de negociação. De novo, isso aqui antes era um diferencial para um dev ou uma desenvolvedora que conseguia fazer. Agora já é obrigatório. Entende que negociação é uma parte muito importante do trabalho. E aqui, tanto negociação para ceder, ou seja, para tirar algumas coisas do que você pensa está correto, quanto para tentar adicionar algumas coisas que você acha que está correto. Então são as duas coisas. Eu tenho um livro que eu gosto bastante que eu vou deixar aqui para vocês. Adaptar a fala. O que eu quero dizer com adaptar a fala? Quando duas pessoas que entendem de programação estão conversando, tá ok falar tipo assim, nossa, aquela API não tá retornando o HTTP status correto, estamos com um problema no banco aqui que tá, sei lá, dando deadlock no banco e não tá conseguindo fazer mais nada. As pessoas que estão envolvidas na conversa entendem este contexto. Tudo bem, nesse contexto você não precisa adaptar muito a fala. Às vezes também tem, porque, por exemplo, tá numa sala com 3 desenvolvedores ou desenvolvedoras. Um é sênior, um é pleno, um é júnior. Talvez vocês estão conversando uma coisa que o Jurim tá ali. O que vocês estão falando, mano? E a pessoa tá um pouco mais retraída e não questiona. Então aqui já vai 2 dicas. Não entendeu o que o pessoal tá falando? Pergunta. Não entendeu? Pergunta. Adapte a fala para todos os presentes na conversa consigam entender o contexto que vocês estão falando. Explica as coisas, não custa, não vai cair os dentinhos da boca, não vai dar calo na língua para explicar as coisas, tá bom? Vamos ser um pouquinho mais profissional e ter mais empatia com todo mundo que tá na sala. Um exemplo clássico disso, time de negócio conversando com o time de desenvolvimento conversando com o time de negócio. Essa é uma situação clara de atrito, de pancadaria. O time de negócio vem com uns termos em inglês que nós nunca ouviu falar. O time tech também vem com um monte de termo em inglês em termos de computação que o pessoal de produto também nunca ouviu falar. Então, nesse caso, a gente tem que adaptar a fala. Então, por exemplo, time de negócio que se cria uma API para, sei lá, salvar os dados de negociações que não deram certo. Tem um termo para isso em inglês que o povo de produto adora. Eu não lembro o nome do termo. Primeiro ponto, se o pessoal usar esse termo que eu não lembro o nome e vocês não entenderem, pergunta, porque é obrigação deles adaptar a fala para que vocês compreendam, para que vocês não desenvolvam coisas erradas. Segundo ponto, quando vocês forem questionar certos aspectos, tem que ter autenticação, que tipo de autenticação que a gente vai utilizar? Vai usar o ALF, vai implementar, sei lá, JWT na mão, usar um Keycloak? Questionem esse tipo de coisa a nível que o pessoal de produto entenda. Olha, a gente precisa de uma autenticação aqui. A gente tem
algumas opções. A gente pode fazer manualmente, a gente pode usar um servidor de autenticação e autorização. E expliquem, pelo amor de qualquer Deus, o que é autorização e autenticação. Porque para eles é tudo login. O usuário fez login e tem acesso. Então expliquem os termos. Não custa, não vai dar calinho na língua. Então adaptem a fala ao contexto que vocês estão conversando. Outra coisa, isso aqui sempre foi um problema para mim. Organizar os pensamentos antes de sair abrindo na boca. O que eu dou de dica para vocês? Quando vocês tiverem questionamentos ou querem falar alguma coisa, escrevam no papel. E papel é muita coisa de gente antigo. Não tem nada melhor para organizar o pensamento do que papel, porque você vai tentar escrever menos falando mais e provavelmente de maneira muito mais assertiva sobre aquilo que você quer falar. De novo, habilidade essencial para o pessoal na carreira. Vamos aqui para a última. Vamos falar um bocadinho de empatia, né, gente? Que acho que a gente está cada vez menos tendo empatia com todo mundo, porque o mundo virou uma pancadaria esquisita, né? Mas vamos lá. Por que eu tô falando de empatia? Ninguém é obrigado a saber o que você sabe. Nem todo mundo tem as mesmas condições, seja de dinheiro, família estruturada, bonitinha, tempo, condições de trabalho do que você. O que eu vejo muito no mercado? Principalmente quando eu tô fazendo freela, tá? Que a empresa que eu trabalho tem muita restrição quanto isso e colaboração não é negociável, tá na cultura da empresa. Então, na empresa que eu trabalho, a gente vê muito menos casos de falta de empatia do que quando eu faço freelance. O que eu quero dizer com ninguém é obrigado a saber o que você sabe. Hoje, eu sou um sênior indo para especialista. Isso significa que eu tenho um conhecimento, um cadinho avançado sobre certos tópicos. Foco nos certos tópicos, bom? Se uma pessoa chega para mim com dúvidas ou não entende um termo que eu falo, a minha obrigação é explicar esse termo, porque eu tenho que ter empatia que um dia eu estive lá. Um dia alguém teve a paciência e empatia para me explicar as coisas que eu sei hoje, ou pelo menos me orientar a pesquisar essas coisas que eu sei hoje. Não sejam imbecis de falar que a pessoa é obrigada a saber. Ninguém é obrigado a saber porra nenhuma. Conhecimento tá aí para ser adquirido. E eu tenho uma linha de pensamento muito forte em relação a isso. Quem sabe tem que espalhar conhecimento. Quem não sabe tem que perguntar e estudar. Bom, para mim não existe a pessoa não querer explicar o que ela sabe ou achar que todo mundo tem que saber exatamente a mesma coisa que ela tem de conhecimento. Para mim isso é comportamento de pessoas que não são profissionais e não são humanos. Não tem discussão sobre isso, tá? Para mim, pessoas sem empatia, eu não gosto nem de chegar perto, fico bem longe. Outra coisa que eu vivo muito, principalmente nos dias de hoje, que a gente vê em rede social vocês têm as mesmas 24 horas, é só sentar a bunda e estudar. Vamos pro mundo real, né, gente? Tá, o dia tem 24 horas pra todo mundo, só que tem gente que acorda 4 horas da manhã pra chegar no trabalho às 7, 7h30. Tem casos mais extremos que chegam 9. Saem do trabalho às 18, 19, são mais 2, 4 horas para ir para casa. Nem todo mundo tem o acesso e condições que você tem, que eu tenho hoje. Então, por exemplo, hoje eu consigo pagar a minha educação, por assim dizer. Nem sempre eu consegui. Por isso que eu falei lá atrás de procurar bons materiais de graça na internet. Só que aqui a gente também entra num problema. A gente ainda tem muita gente não tendo acesso à internet hoje. Então tenham empatias com essas pessoas. É por isso que eu gosto bastante de livro. Antigamente, eu doava muito mais livro do que eu dou hoje, mas eu sempre acreditei que é uma prática boa, tá? Porque nem todo mundo tem acesso à internet. Às vezes a pessoa consegue se educar lendo um livro. Então, se vocês conseguem contribuir, contribuam. Parte do processo é ensinar. Vocês não precisam ficar com medo da pessoa tomar o seu trabalho, porque acredito eu que vocês vão continuar estudando. Tem espaço para todo mundo, apesar do mercado de trabalho em TI tá na Disney, porque eu acredito que tem espaço de trabalho para todo mundo, bom? Porque de um lado você vê um monte de empresa com um monte de requisito e contratando só sênior, só que essas mesmas empresas estão com 30, 40 vagas abertas e não se dão ao trabalho de contratar para ensinar. Então é um problema do mercado. Tá abrindo, tem empresa que tá fechando. Então, de novo, o mercado tá muito na Disney, tá muito incerto. Só que na minha visão, vocês não perdem nada ensinando os outros. Bom, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Era 3 diquinhas rápidas de carreira que eu acho que vocês precisam ter, precisam se atentar a isso. Bom, deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês pensam sobre o assunto. E no mais é isso, ó. Muito obrigado por assistir. Deixa o like, comenta alguma coisa aí, se inscreve no canal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.